Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Nós viemos aqui hoje para fazer essas tulipas. Vou fazer com vocês passo a passo, desde o desenho, a costura, tudo passo a passo. Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, para começar esse trabalhinho, a gente vai precisar de um TNT. Eu tô aqui com o TNT na gramatura 80, eu emendei ele porque é retalho, então eu precisei emendar. Aí eu pego aqui meu giz de lousa e faço uma curva, tá? Bem simples aqui uma curva. Uma dessas pontas eu puxo para cima fazendo esse S. Esse é o meio da minha flor. Então, passando aqui, ó, um dedinho, a gente vai passar um dedo daqui e aí eu vou puxar uma outra curva para emendar em cima. Faço a mesma coisa do outro lado e a próxima curva eu venho trazendo da metade dessa curva que eu fiz. Então, aí ela vai ficar desta forma. Aí, eu venho aqui, ó, seguindo o meio e faço esse biquinho curvadinho aqui assim no meio. Tá um pouquinho tortinho, eu vou consertar aqui, mas vai ficar legal. Ó, já consertei o meinho, reforcei o giz para vocês poderem ver, para dar tudo certo. No avesso desse TNT, eu vou colocar esse tecido aqui, ó. É um suede daqueles de forrar sofá. E aí, eu coloco esse suede aqui e passo uma costura na parte de trás. Eu vou colocar os alfinetinhos aqui, para quando eu for costurar não sair do lugar. E aí, eu venho e passo uma costura em toda essa volta que eu fiz o risco de giz aqui. Venho com o pezinho de máquina, vou passando uma costurinha aqui devagarzinho, tá? Sem pressa pra não sair da linha. São curvas simples, não é nada muito elaborado, então dá tranquilamente para quem tá iniciando fazer. Não tem segredo, é só ir seguindo as curvinhas. Se você for melhor de desenho do que eu, a sua tulipa vai ficar um charme. Essa aqui ficou meia tortinha, mas ainda vai parecer uma tulipa. Lá no final você vai entender. Então, eu venho aqui e passo faço todo o contorno com uma costura reta. Por que que eu faço isso? Para quando eu virar do outro lado, a marcação está no tecido do suede, o tecido onde eu vou enfeitar com o meu viés, fazer o acabamento. Já estamos partindo para o acabamento dessa tulipa. Eu vou utilizar aqui um viés desses fininhos que eu comprei na loja de aviamento, dobro ele ao meio. Dobro bem ele ao meio. E aí, eu venho e vou começar a colocar dessa parte aqui de baixo. Eu começo por esse risquinho aqui do meio. Por quê? Porque na hora que eu for passar pela volta de fora, vai tampar todas as emendas. Eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho, vocês vão entender o que eu tô falando, tá? Então, primeiro eu começo aqui por esse meinho aqui, que é essa parte de cima, né, o biquinho, vamos falar assim, é o biquinho da tulipa, essa parte de cima. Então, primeiro eu vou fazer ela, para quando eu passar com a costura, vir com o viés pela parte de trás, a gente cobrir todas essas pontinhas aqui, ó. Não vai ficar nenhuma pontinha solta. Eu vou iniciar por essa curva maior, para poder dar a volta e passar por cima de todas as pontinhas soltas, ó, para vocês entenderem melhor. Comecei por essa ponta de cima e agora eu vou vir por essa de baixo, fazer toda essa voltinha aqui. E percebe que ela vai tampando todas essas pontinhas soltas que eu for deixando, ó. Ela vai tampar. Conforme eu for costurando, vocês vão entendendo o que tá acontecendo. Então, nós vamos começar aqui pelo meio. Venho aqui, coloco bem rentezinho a costura, dou um retrocesso para não escapar. E aí, com o pezinho de máquina, eu venho bem devagarzinho. Como eu falei pra vocês, são curvas simples, não tem erro. Ó, aqui a gente já vai tampar o primeiro biquinho aqui, ó. A primeira emenda, nós já vamos tampar aqui, ó. Passando por cima, já tampei a primeira. Aqui eu vou fazer a curvinha da folha da pétala da nossa tulipa. Dou um retrocesso. E aí, eu já venho descendo pela lateral da tulipa,
para poder já fazer a segunda, tampar a segunda emenda lá embaixo, que foi por onde eu comecei a pregar o viés. São curvas bem abertas, bem simples. Qualquer um consegue fazer, até quem tá iniciando agora, super fácil, super simples de fazer. Ó, já vou tampar aqui a segunda, já vou disfarçar, né? Aqui a segunda emenda. Dou um retrocesso, sempre que passar por cima de uma emenda, dá um retrocesso, pra gente garantir que ela vai ficar lá bem escondidinha, né? Pra quando lavar não ter surpresa. E aí eu venho continuando, fazendo a volta, seguindo o risco da costura que eu fiz. Venho continuando, fazendo aqui, subindo para finalizar já a segunda folhinha da tulipa. Retrocesso, baixo a agulha, viro o tecido e finalizo aqui, ó, escondendo a terceira e última emenda da nossa tulipa. Viu como é simples? Não tem segredo. E aqui, ó, nós já acabamos a nossa tulipa. Agora, a gente só tem que esconder essa pontinha que vai sobrar, que nós vamos esconder na parte de baixo dessa tira que passou no centro. Você mede direitinho a distância, ó, aqui eu cortei ainda um pouquinho grande, dá pra cortar um pouquinho mais. Cuidado pra não se empolgar na hora de cortar, porque se você cortar muito curto, ela não vai encostar lá, e aí você vai acabar não conseguindo esconder essa pontinha. E aí eu venho e passo uma costura pela parte de dentro, só nos riscos de dentro, só nas folhinhas de dentro, tá? Da parte de dentro eu vou passar. E eu já vou explicar pra vocês por que eu vou passar só nessa parte de dentro aqui, ó. Chegando aqui, paro, dou meu retrocesso e agora eu passo do outro lado. Retrocesso no começo, venho, paro, retrocesso aqui no fim. E prontinho, a minha tulipa tá pronta. Agora eu só vou recortar todo esse excesso de tecido. E aí vocês vão entender o que eu fiz aqui. Eu passei aqui só costura só nessa parte de dentro, porque essa parte de fora, quando eu for pregar ela no tapete, ou na onde eu for aplicar, no pano de prato, no caminho de mesa, no porta-papel higiênico, na onde eu for aplicar essa tulipa, eu vou aplicar ela com uma costura pela parte de fora. Então, a parte de dentro já está costurada, que foi aonde eu preguei o viés. E aí, eu só vou reforçar essa costura na parte de fora, que é onde eu vou fazer a aplicação. Então, aí eu venho pela parte de fora e passo uma costura em toda a volta dessa tulipa, para poder estar pregando ela na onde eu escolhi para fazer a aplicação. Tira aqui os retoques finais, que sempre fica uma rebarbazinha, né? Tira aqui todas as rebarbas, recorta as linhas e aí ela fica assim, ó, a parte de frente e a parte de trás. Se você for utilizar para fazer um porta-papel higiênico ou colocar num tapete, num pano de prato, você não precisa encapar a parte de trás. Se você for fazer um pendurador, por exemplo, de pano de prato, aí você vai precisar encapar a parte de trás também, mas aí não precisa colocar esses viés, só encapa bonitinho para quando virar de costa ficar tudo bem bonitinho, acaba ficar perfeito. Esse que eu fiz é um meio de um tapete que eu vou estar postando aqui no canal, então se você não é inscrito, eu gostaria já de te convidar a se inscrever, ativa o sininho para não perder nada. Se você já é inscrita, meu muito obrigado, deixa aquele super like que super ajuda o canal a crescer. Até o próximo vídeo, fiquem todas com Deus, tchau! Não esquece de me seguir nas redes sociais.